Beleza, então. Para todo mundo, boa noite. Hoje a gente vai apresentar o Rust 106. Aqui é mais uma sequência de slides que eu preparei, né? Eu tenho uma saga de slides que começa no 101, que é uma introdução, e agora eu tô no 106 falando sobre concorrência. Eu achei que eu ia terminar aqui, eu nunca mais ia falar nada sobre Rust em termos de slides, querendo nunca mais preparar, mas recentemente comecei a estudar sobre Async.io em Rust. Então é provável que o 107 vai ser sobre assincronismo em I.O. com Rust, tá? Comecei a dar uma olhada aí. Boa noite aí, Frank, seja bem-vindo. E, enfim, hoje aqui é 106, tá? Então eu não vou mostrar código. Pouco provável que vai ser live coding no final, tá? Só se der tempo. Então vamos lá para os slides. Deixa eu ver se colocar ele em full screen se fica legal. Ah, não ficou não. Porque ele ocupa até o meu negócio aqui que eu tenho, né? Do Restream. Então vai ficar assim mesmo. Beleza. Então vamos lá. A agenda de hoje é o que é concorrência. Vou explicar brevemente o que é concorrência, tá? Em breve também eu vou publicar um artigo que eu estou escrevendo sobre concorrência, um guia bem completo. Tá? Ele é mais agnóstico a tecnologias, mas aqui nessa live eu vou explicar um pouquinho ali para poder entrar em como que o Rust resolve concorrência, tá? Tem o projeto Rust 101 com slides para apresentar o Rust também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar esse aqui, depois eu dou uma olhadinha, tá? Tweet the Golf 101 RS. Legal, bacana. Depois, aí eu vou mostrar aqui um exemplo síncrono de um código, tá? A gente vai depois evoluir esse código para deixar ele assíncrono. Vamos ver aqui como que os smart pointers ajudam a resolver o problema em Rust, tá? A gente vai então passar pelo smart pointer arc e o mutex. Ah, Leandro, o que são smart pointers? Na outra live, em uma das últimas lives, eu expliquei sobre smart pointers. Então teve 105, foi um capítulo todo para falar sobre smart pointers. Então depois dá uma olhadinha lá no YouTube, tá gravado. E por último, a gente vai ver um tópico que é sobre enviando mensagens para threads em Rust, né? Então a gente vai entrar aqui no conceito de channels, ok? Então vamos lá. O que é concorrência? Então basicamente, né, no nosso computador nós temos ali CPU e tem o I.O., tá? Eu estou por enquanto desconsiderando aqui a memória. E temos uma fila de programas que querem, enfim, utilizar a CPU, né? E a gente vê ali o programa Y, ele está fazendo uso da CPU, enquanto o restante está na fila à espera. E o I.O., enfim, está ali ninguém usando o I.O., tá? Então, de repente, o programa Y precisa utilizar o I.O. para alguma coisa, tá? Por exemplo, imprimir o resultado, comunicar com outro serviço, um banco de dados e por aí vai. Ou seja, não está usando o CPU. Enquanto ele está lá, usando o I.O., o que o nosso computador faz, né? O que o sistema faz? Ele vai buscar um outro programa na fila para colocar na CPU. Então, isso é concorrência. Okay? Então, tipo, a ideia aqui é todos esses programas, nessas tarefas no nosso computador, estão competindo por recursos físicos, tá? Então, estão competindo ali pela CPU, por exemplo. Então, alguma coisa pegou esse programa da fila, né? O próximo programa que estava na fila e colocou na CPU. E assim, o programa C vai usar também o I.O., tá ali à espera. E aí, essa coisa vai lá e pega de novo um próximo programa na fila e coloca na CPU. Esse cenário demonstra o que é concorrência, tá? Porque antigamente os computadores mais primitivos, né? Os sistemas mais primitivos, assim, sistemas operacionais, né? Ou seja, esse conceito nem existia ainda, na verdade. Então, você enfileirava tarefas e programas dentro de um computador e enquanto o programa estava usando o I.O., ninguém mais podia usar a CPU. Então, você não tinha concorrência, né? Então, a CPU ficava ociosa. Aqui não. A gente está dando uma vazão para o sistema, ou seja, essa coisa que está no meio, que está aqui no nosso sistema operacional, ele vai lá e pega da fila e coloca, tá? Essa coisa que a gente chama de escalonador, tá? Então, ele fica escalonando as tarefas do sistema operacional para utilizar a CPU, tá? Ele vai trocando o contexto dessas tarefas aqui. Então, assim, por exemplo, quando o programa C, ele já terminou de fazer I.O., mas ele ainda tem mais coisas para processar, ele volta para a fila, tá? E aí começa tudo de novo.
E aqui um exemplo, né, então, dos processos. Então, a gente falou de programas até agora. Então, assim, uma abstração que tem no Unix, que é o processo, tá? Que ele encapsula um programa, uma tarefa, tem mais informações ali dentro dele, enfim. Então, a gente chama de processos, tá? Que é o que tem no Unix, sistemas Linux baseados em Unix, né? E, e aqui entra um outro conceito também de threads do sistema operacional. Então, ah, ah, os processos, né, os programas podem utilizar threads, que são unidades que ficam dentro do programa, e essas threads também estão concorrendo no sistema operacional. Então, tá todo mundo na fila, todo mundo concorrendo, tá? Estou aqui simplificando bastante, claro que depois as filas elas são muito mais organizadas dentro do sistema operacional, mas tá ali, threads e processos concorrendo à CPU, tá? É o que está acontecendo. E o escalonador ali fazendo toda essa gestão aqui, tá? Esse escalonamento de processos e threads. Isso é concorrência. Então, basicamente é isso, né? Então, em resumo, concorrência são programas e tarefas competindo, né? Eu não encontrei uma palavra melhor ali em inglês, que é o competing, né? Enfim, competindo por recursos limitados, que é CPU, I/O e memória, são recursos, eles são limitados. Então, o escalonador, né, scheduler, ele fica coordenando ali quais tarefas devem usar CPU, enquanto outras ficam à espera do I/O. Então, com, com concorrência, né, a gente tem esse conceito de multiprocesso ou multithreading, tá? Então, esse é o conceito primário de concorrência. E então, só para reforçar aqui, né, uma discussão bastante recorrente, que concorrência não é paralelismo, tá? Então, a gente precisa separar bem os conceitos, tá? Então, concorrência é tudo aquilo que a gente falou até o momento. Então, paralelismo, basicamente, é quando você tem aqui, então, mais de um núcleo e você tem ali dois processos na CPU ali, então, em simultâneo, né? Utilizando núcleos diferentes, hardwares diferentes. Então, quando falamos em paralelismo, falamos de hardware, né? Então, é isso. Então, antes de paralelismo vem concorrência. Então, não existe paralelismo sem concorrência, tá bom? Então, é só deixar isso bem claro. Eu vou também depois explicar isso com mais detalhes, mais exemplos, no artigo que eu estou para escrever, que ainda não publiquei, né? Então, estou preparando ele e tal. E é isso. Boa noite, Leandro. Deixa eu opinar aqui o comentário. Ah, já respondi então. Beleza. Beleza. O Dragão de Komodo aí, ó, perguntou, né, se tinha como fazer uma comparação de concorrência e paralelismo. É isso. Até agora eu falei de concorrência. Paralelismo só teve um slide. Então, assim, vamos encarar que paralelismo é simples. Você tem hardware, tá paralelizado. Então, eu gosto de pensar em concorrência e não em paralelismo. Tá? Paralelismo, para mim, é uma consequência. Se você tem mais hardware. Então, beleza. Vamos para um exemplo síncrono. Rust, no caso, né? Então, nós temos aqui uma fila, ali um vetor, tá? Então, em muitas linguagens aí, o conceito de vetor, de array. Depois eu mando 2 jobs para essa fila. Tá? Então, na linha 6 e na linha 7, estou fazendo um push, beleza? Até aqui, simples. E depois eu fico em loop, ali embaixo, processando a fila. Então, tipo assim, por exemplo, o meu len, né, que é o tamanho da minha fila, ele retorna para mim uma option, né? Então ele pode ter ele pode ter ali alguma coisa, né? Então, tipo, se chegar a 0 o meu len, então eu faço um break. Então eu vou parar, porque já não tem mais nada para processar. Se não, eu vou pegar minha fila e faço um remove. Então ali eu dou um remove ali na posição 0, né? Então é o primeiro elemento. Então é uma fila, né? Então eu fui adicionando sempre da esquerda para a direita. Então eu vou remover o elemento que está lá na esquerda, né? E assim, removendo ele, eu tiro ele da minha fila. Então removi da fila e agora eu posso fazer alguma coisa com ele, tá? Então esse é o meu job. Isso aqui é um conceito. A gente vai entrar depois, vocês vão vendo que conforme a gente vai evoluindo nos slides, eu vou trazer um exemplo de um background job, tá? Bem simples, ok? Então aqui é um exemplo síncrono. Então o loop fica processando enquanto tiver elemento na fila, tiver mensagem, job na fila, ele processa e depois ele termina. E o programa acaba. Por isso que tem um break ali no loop, tá? Que é para interromper o loop, senão ia ficar em loop infinito. E o programa nunca ia acabar. Então aqui é um exemplo rodando, né? Então a gente imprimiu ali o sum job to do 1, depois imprimiu 2 e terminou o programa, tá? Nosso background job ali, nosso job processor, ele terminou. Background ainda não, tá? Por enquanto ele só tá síncrono. Então ele tá um processador de jobs, vamos assim. Beleza. Ele tá síncrono,
Então, é um processor que ele roda uma vez só, mas a gente quer mandar mais dados para essa fila, tá? Então, primeiro vamos refatorar a função ali, o loop. Então, na seta branca, a gente vai chamar a função processQueue, a gente passa a fila para essa função. Então, ali na linha 13 até a linha 21, a gente está definindo a nossa função, tá? Então, ele recebe um vetor de string, tá vendo? Então, um vetor de string mutável. Por que ele tem que ser mutável? Porque na linha 18 eu faço remove. Então, o remove ele tá fazendo uma modificação naquele vetor, tá bom? Então, ele está removendo o elemento do vetor. Então, uma operação, ela tem esse efeito colateral, e assim a gente fica em loop ali, quando chegar no final, ele faz o break. Então, tá igual o exemplo anterior, a única diferença é que a gente separou para uma função, tá bom? A parte de consumo, a parte de processamento da fila. Beleza, então na linha 9, então a gente processa a fila, então agora eu quero mandar mais dados para a fila. Então, por exemplo, na linha 12, eu faço um push na mesma fila, yet another job, beleza, e depois eu mando processar de novo. Então, teoricamente, mandei 2 jobs para a fila, processei, mandei o terceiro, vou processar de novo, tá? Tudo síncrono, fechou? E aí dá o erro, né? Como sempre, o Rust vai reclamar. Então, o que é esse erro aqui, né? Ele fala ali na linha 8, ali, linha 10, né? Sei lá, essa linha tá aqui da imagem aqui. Na primeira seta branca, pronto. Ele fala que o valor foi movido ali, né? Então, quando a gente passou a fila para a nossa função processQueue, lembra que valores no heap, que estão no heap, né? Que implementam, que não implementam aquela trait copy, que implementam o drop. Esses valores, eles não são copiados no heap, então eles são movidos. Então, foi movido de owner, e agora a função agora é o owner desse valor. Então, por exemplo, a variável kill já não é mais a dona. E depois, na linha 13, na segunda seta branca, a gente tenta usar aquela variável kill, só que já foi movido, né, o valor do heap para outro dono, que é a função, e assim, ele fala que não consegue fazer aquilo, tá? Então, não consegue... por causa da regra de ownership, tá? Então o Rust não deixa fazer isso. E aí, RFCR, boa noite, beleza, mano? Atrasado. E aí? Mas tá quase no começo, mano. Estamos aqui no slide 18, tá? Mas enfim, tem slide pra caramba aqui. Fechou. E aí ele até fala ali, né? Ó, então na linha 21 até a linha 24, na seta vermelha, ele tá dizendo assim, né? Na seta amarela, né? Então ele fala que o parâmetro naquela função, né, ele adquiriu ownership. Então, por isso que teve o move que eu mencionei. Na seta vermelha, ele dá uma indicação ali, falando, olha, considere clonar isso aqui, né? Beleza, então, essas são as regras de ownership, tá? Então, cada valor em Rust só tem um owner. Já falei isso muitas e muitas vezes no Rust 102, falei no Rust 103, no Rust 104, no Rust 105, tipo, ownership tá em todo momento aqui, então sempre repetindo, reforçando. Cada valor em Rust só tem um owner, só existe um owner, só pode ter um owner de cada vez, e então, no caso, acontece o move, né? Então, para esses casos que estão lá no heap, tá? Beleza, então, vamos lá, vamos pensar na sugestão que o próprio Rust deu. Vamos clonar o nosso vetor, nossa fila. O que acontece com o clone, né? Então, na linha 9, eu vou mandar um clone, igual ele falou. Então, eu não vou passar minha fila, eu vou passar um clone dela. Essa ideia. E depois na linha 12, eu posso usar ela normal. Fechou? O que o clone faz, né? Então, você vê que a nossa fila, né? Então, aqui nessa imagem, né? Ali na setinha em cima ali, né? Parte verde. A fila, então, ela vai apontar... Ela já aponta, na verdade, para um vetor que está no heap. E o kill.clone vai apontar para um outro. Então, ele vai clonar um outro vetor lá no heap, lá na memória do programa. Tá? E quando a gente roda, o programa, beleza, passa, só que aí, olha a bagunça que acontece, né? Então, a seta amarela imprimiu aquilo que ele estava clonado, então a fila clonada, né, que é o primeiro valor ali. E depois na seta branca, ele imprimiu o original. Porque o que eu passei para o primeiro processador, para o primeiro consumer, né, processQueue, que era a primeira vez que eu chamei a função, eu passei a fila clonada, então eu passei outro valor para ele, foi clonado no heap. Por isso, então, que duplicou ali o negócio tudo ali, tá? Foi o que aconteceu. Porque o clone ele vai fazer uma deep copy, tá? Justamente por causa, pra gente obedecer a regra de ownership do Rust.
Então, qual que é a solução aqui nesse caso, né? Vamos tentar ver referências, né? Então, muito se fala sobre referências, né? Referências também, falei bastante já no 102, no 104, no 5. E então aqui, referências, elas não adquirem ownership, né? Então, você só pega emprestado aquela referência. Depois vai ter regras de referência também, mas vamos lá. Vamos ver como que fica com referências. Linha 10. Ao invés de passar, então, a fila, a gente vai passar, então, uma referência, né? O e-comercial ali e tal, é a referência para essa fila. Então, eu não estou passando o valor dela, eu estou passando só a referência que está na stack e apontando para um valor que está no heap. Então, não está tendo move aqui, tá? Não está tendo, né, transferência de owner, ok? E aí eu tenho que indicar que essa referência é mutável, porque lá dentro do process queue, eu tenho que remover da fila. Então, ao remover da fila, então eu tenho que dizer que essa minha referência, ela é mutável. Gente, o áudio tá bom? Vão dando feedback do áudio, por favor, porque a última live não tava legal e eu não gostei muito do áudio, tá? Então, por favor, avisem aí. Na linha 13, eu mando então pra fila, faço um push. Então, funciona, porque o que eu passei pra função na linha 10 foi só referência. E na linha 16, eu passo de novo. Então, eu vou processar agora o terceiro job que entrou. Fechou? Beleza, Dragão, valeu pelo feedback aí. Na linha 19, então, nos parâmetros que eu recebo na minha função, eu tenho que indicar que eu vou receber agora uma referência. Então, a seta branca, eu falo que agora não é mais um vetor, é uma referência de um vetor, e é uma referência mutável, porque na linha 24, eu preciso fazer o remove. O resto fica tudo igual, gente. Então, eu chamo de safe pop ali, que é um loop, né? Então, eu fico verificando. Então, quando chegar a 0, a minha fila, eu dou um break, saio do loop, meu programa termina, meu programa acaba. Fechou? Pronto, funcionou, né? Então, referência deu win. Só que até agora o nosso job está síncrono, né? Então, quando a gente fala de job, de processador de job, a gente tá falando de fila. Estamos falando de coisas assíncronas, que vão rodar em segundo, que vão rodar em background. Daí vem o nome background job. Então, vamos transformar esse exemplo aqui em assíncrono, beleza? Tá. E em Rust, então, para a gente fazer algumas coisas assíncronas aqui, né? Enfim, tarefas que vão processar num outro contexto, vamos usar o conceito de threads. Threads em Rust, elas basicamente são threads que são mapeadas por sistema operacional. Então, assim como vários runtimes, uma thread, ela é uma kernel thread. Então, ela não está dentro do Rust. Fechou? Então, o Rust não faz gestão de threads. Quando eu disparo uma thread, faço um spawn dela na primeira seta branca, essa thread ela vai ser imediatamente escalonada para o sistema operacional e ela vai competir com todo mundo naquela fila que eu falei lá no começo, aquela fila que tem todo mundo junto, aquela maçarocada, todo mundo competindo. Então, o sistema operacional, o escalonador, ele vai fazer a troca de contexto, então a preempção das threads que eu disparo dentro do meu programa, assim como o meu próprio programa também está competindo no sistema operacional. Então, é uma competição que não, né, sem fim. Isso é concorrência. Então, beleza. Thread spawn ali, vou disparar uma thread, e lá dentro, então, eu vou colocar o meu processador, né, a minha process queue. Então, eu só vou processar ali dentro. Isso, runtime aqui é uma abstração, tá? Então, quando a gente fala de runtime de Ruby, runtime de Python, runtime de Go, tipo, é a implementação daquela tecnologia, tá? É uma abstração isso aqui. Nesse caso, então dentro da thread, então eu vou utilizar o meu process queue. Então ali eu vou processar a minha fila, fechou? O que acontece? A thread, então, o thread spawn no Rust, ele recebe uma closure. Então a closure, ela adquire o contexto na qual ela foi, aquele contexto que ela foi inicializada, né? E então ela vai ter acesso à nossa fila, tá? Foi criada lá em cima. Beleza. E ali embaixo, na linha 16, depois na 14, né, eu coloco o elemento na fila. E na linha 16, eu faço um join, né? Então eu pego o meu worker, que é o resultado da minha thread, faço um join, que é para trazer a thread para o contexto, porque ela está rodando, ela está competindo no sistema operacional, eu tenho que trazer ela de volta para o contexto do meu programa Rust, e assim eu consigo, enfim, pegar o resultado dela ali, tá? Então, se eu não fizer o join, o meu programa termina, minha thread está lá processando e eu não sei o que aconteceu, tá? Então o join é para isso. O unwrap ali é só porque, enfim, como ele retorna uma monad ali, uma option, só quero desembrulhar e garantir que eu vou ter o valor, ou então ele vai dar um erro ali se não tem alguma coisa. E a gente vai rodar isso aqui, beleza? A gente vai rodar e tal, quebrou o negócio. Então, basicamente, né, quando a gente utiliza esse modelo assim de thread no Rust com closures ali,
A closure, ela vai emprestar o dado do contexto original, ela vai pegar emprestado essas informações. Então, a fila, ela foi passada como um borrow, como um empréstimo, tá bom? E lá embaixo, na linha 17, aqui na outra seta branca, eu tô tentando fazer um push, uma operação mutável nessa mesma fila, que foi emprestada para thread, e assim, não pode, né? Então, existe a regra do borrow checker, que eu não posso fazer um empréstimo mutável 2 vezes no mesmo contexto. Não dá para fazer isso em Rush, tá bom? Por causa de data races, né? Enfim. Então, é uma garantia que o Rush dá. Então, a gente pode fazer o seguinte. Na closure, na seta branca, a gente pode colocar ali aquela palavrinha-chave ali, que é move. O que é o move? Ele vai fazer um move de tudo que eu usar dentro da minha closure, né? Então, ele vai fazer um move ali para dentro. Então, agora a minha thread, ela vai adquirir ownership. Agora ela é a nova dona daquele valor. No caso da fila, que eu estou passando a fila para dentro da minha thread. Beleza? Então é isso, ó, tá vendo? Na seta branca eu faço um move, passo ali para, enfim, chamo o process queue, passo minha fila. Agora a thread é dona da fila e, né, se você já entender o conceito, para quem entendeu já o conceito de ownership aqui, já sabe que a linha 14 vai dar pau ali, ele não vai conseguir, né? Então, tipo, o programa não vai nem compilar, né? Certo? Por causa agora aqui de questão aqui de que o valor foi movido, tá bom? Qual que é a solução aqui então, né? Smart Pointers, tá? Então a gente viu que utilizar o vetor, ele teve que clonar, a gente teve problema com ownership ali, né? No caso aqui das referências, resolveram o problema. A gente passou a usar thread e não deu também para usar, porque não posso, eu tenho que fazer um move, né? Então, e fazendo um move aqui, qual é o meu problema? Eu vou de novo esbarrar no problema do ownership. Passando referência, eu caio no borrow checker, fazendo um move para thread, eu vou cair no problema do single ownership aqui, tá? Então vamos ver aqui, vamos explorar alguns smart pointers, tá? Então, aqui eu vou ser um pouco redundante até, porque na outra live, na outra apresentação de smart pointers, já falei sobre o box, já falei sobre os outros smart pointers, vou repassar aqui um pouquinho, tá? Vamos explorar um a um, tá? O box, então, é aquele smart pointer que vai alocar ali, então, vai fazer uma alocação de memória lá no heap, e na stack vai guardar um ponteiro para uma referência para aquele valor, né? Beleza. Então, eu vou encapsular agora aqui, então, meu vetor dentro de um box, é o que tá na seta branca, tá? É verboso, mas é assim, tá? Smart pointers no Rust traz essa verbosidade aqui, mas enfim, é assim que a gente trabalha para poder ter garantias assim na memória. Tem um programa que quando ele compila, a gente tem mais, enfim, tem mais algumas... a gente é mais assertivo na entrega do nosso programa, né? Não quer dizer que ele é livre de bugs, mas é mais assertivo, tá? Toda essa coisa que o Rust vende. Na linha 10, então, eu tô fazendo um dereference, então, tipo, eu tô abrindo a minha box e vou pegando o valor dela, que é o meu vetor, tá? Porque a minha função recebe um vetor, não uma box, fechou? E aqui agora, a gente cai de novo também, assim, no problema do ownership, tá? Então, fez um move ali, como aquele valor, o nosso box, o box ele usa single ownership, então eu não posso, na linha 17, que é na segunda seta branca, fazer ali a utilização desse valor, tá? Porque ele já foi movido para dentro da thread. Então, a box não resolve o problema, porque ela é single ownership, tá? Esse que é o problema. Então, a box, assim como a gente fez no vetor, a gente pode usar o clone, tá? Enfim, assim a gente pode ver aqui se funciona, mas a ideia do clone aqui é justamente fazer um clone do valor lá no heap. Então, é uma cópia deep, né? Que está acontecendo lá no heap. Foi igual a gente fez o clone do vetor. Tá? Então, por acaso, então, até aproveitando o gancho, quando a gente fez o vetor direto, vetor.clone, é igual ao box, tá? É single ownership, ambos estão no heap, e o vetor, ele tem ali uma implementação de smart pointer. Então, para todo efeito, ele é um smart pointer. Assim como a string também é. Então, tipo, são pointers que tem single ownership. Essa é a ideia. E quando você faz clone, enfim, deep clone, que é o que está acontecendo aqui. E aqui o programa roda, funciona, o compilador não reclama, mas a gente perdeu a última mensagem por causa do clone, né? Então, quando a gente clonou e passou a primeira fila, ele só tinha 2 mensagens. Quando passou a terceira, ele já estava... Era outra fila, né? No caso, era outro vetor, porque foi clonado. Enfim, então é esse aqui o problema, tá? Então, quando a gente para esse tipo de problema, o clone aqui
com smart pointers que tem ownership single, não resolve o problema. A gente precisa, então, de ownership compartilhado, tá? Ownership compartilhado. Então, assim, a ideia é que tanto a fila quanto o clone dela, né, o clone seria um clone de referência, ambos apontam para o mesmo valor no heap. Isso chama ownership compartilhado. Que no caso do Rust, nós temos aqui, uma das implementações, é o RC, que é o Reference Counter. O Reference Counter, também a gente falou na outra live sobre Smart Pointers, que ele não faz uma deep copy no heap, mas ele vai só incrementar o contador de referências. Tá? Então, na primeira seta branca, em vez de usar box, vamos usar RC. Na linha 10, a gente vai fazer um clone. Então, não é o deep clone, tá? Então, é a mesma fila. Fechou? E agora a gente precisa... Como a gente passa um clone, então o tipo dele ainda é um RC. Então, a gente tem que mudar a assinatura da nossa função aqui para receber um RC ali, tá? Anotar RC, que encapsula um vetor de strings. A gente vai rodar. E aí dá um monte de erro, enfim. Porque, agora, como a gente está usando o thread, né? A gente está fazendo aqui um exemplo assíncrono. Então, o RC ele não é thread safe, tá bom? Então, duas threads escrevendo no RC. O Rust, nesse caso do RC, não foi feito para ser thread safe. Então, não tem nenhuma garantia de que uma thread vai mudar o contador e a outra tá lendo e aí, tipo, começa a dar aqui inconsistência de dados, tá? Começa a ter data race. Então, o RC não é para threads. Qual é a solução, então? É usar um reference counter, o RC, só que atômico. Então, vem de atomic, reference counter, ARC, que é o ARC. Então, aqui a ideia é usar o ARC, ao invés do RC. Então, a única mudança ali é usar o ARC. Na linha 10, continua passando o clone na mesma. Então, o ARC, ele é um RC, ele é um reference counter. Muda a assinatura da função também ali na seta branca, beleza? A gente vai rodar e vrau, nunca passa, né? É incrível como o código Rust nunca passa, nunca funciona, né? Então, beleza. Borrow Checker agora. Então, problema de Borrow Checker. Então, nós estamos aqui trabalhando com Shared Ownership. Então, tem ali, tá rolando, digamos, empréstimo, né? São referências que estão apontando para o mesmo valor no heap. E o Rust vai controlando isso. Só que, enfim, eu tô ali na primeira linha ali, né? Então, ele fala que ele não consegue emprestar isso como mutável porque ele já foi emprestado ali depois do move, né? Então, o move foi feito na closure, na hora que passou para a thread, o valor foi movido. Depois, na linha 14 aqui, na outra frase azul aqui, né? Ele foi movido aqui, foi feito um clone dele, né? E depois eu tentei fazer um push ali, né? Na linha 18. Então, não dá, porque assim, não dá para ter não dá para fazer mutação, né? Não posso fazer push numa referência que ela é imutável. Então, o RC, assim como o ARC, ambos, que são shared ownership, não permitem fazer mutabilidade porque a referência ela é imutável, não dá para modificar. Pô, Leandro, mas aí você me quebra, né? Como que eu vou trabalhar a fila? Como que eu vou remover o dado da fila? Lascou, né? Então, beleza. A gente pode usar aqui, então, uma técnica que eu expliquei também na outra apresentação de Smart Pointers, que é usar o RC mais mutabilidade. Como fazer isso, né? Para a gente poder, então, permitir mutabilidade no RC, no ARC, no caso, vamos voltar um passo atrás com o RC, tá? Que é o exemplo síncrono. Então, agora, esquece o exemplo assíncrono, vamos voltar para o exemplo síncrono, para a gente poder lembrar. Então, no exemplo síncrono aqui, na primeira linha, na linha 5 ali, né, na seta branca, beleza, estou ali declarando meu RC, que é um vetor, tal, não sei o quê. Depois eu faço o clone, porque, enfim, porque é um contador de referências. Eu faço um push, tá? Na linha 15, outro clone. Na linha 12, outro clone. Ou seja, enchendo de clone aqui, né? Só que aí não é deep clone. Não estou copiando o dado no heap. Só estou incrementando as referências do meu RC. Fechou? A gente vai rodar. E aqui é o tal do erro, né? Então, o RC, ele não permite, né? Não pode ser emprestado como mutável. Então, eu não consigo fazer isso. Porque as referências do RC, elas são imutáveis. Não dá para mutar uma referência imutável. Mentira. Dá para usar uma técnica chamada mutabilidade interior. Tá? Então, o Rust permite. Então, o Rust traz também Smart Pointers. É Safe Rust ainda, tá? E ele permite que a gente possa
Então, você tem uma referência imutável, você consegue mudar o valor que ela está apontando no heap, que é o underlying data. A gente consegue mudar com smart pointers com estruturas especiais aqui, tá? Aqui no caso aqui é o ref cell, tá? Uma célula ali, enfim. Essa categoria de smart pointers no Rust permite mutabilidade interior, tá? Então vamos lá, de novo, né? Abstração em cima de abstração. Isso é Rust, né? Uma pilha de abstração. RC encapsula uma ref cell que encapsula um vetor. Simples assim. E agora na seta amarela, que está aqui o jump of the cat, né? Então, eu preciso dizer para o Rust, olha, compilador, confia no pai, eu vou fazer aqui um borrow mute, eu vou fazer um empréstimo mutável, para eu poder fazer alguma modificação nesse meu smart pointer. Então é isso. O borrow mute é a gente meio que, como ele é uma ref cell, eu estou pedindo para ele, o Rust me dá esse valor que está atrás que tá dentro da ref cell para eu poder mutar ele. E é isso. Aí o compilador não vai reclamar, tá? Tá vendo que ali eu faço ali 2 vezes ali, tô fazendo borrow mute na linha C, linha 7 e tal. Beleza. Na linha 10, faço o clone normal para minha função que processa a fila, tá? Faço um clone, porque é um RC, tá? É um contador de referências. Na linha 13, outro borrow mute. Então, é um borrow mute para cada push que eu fizer, basicamente. Mais ou menos, mas nesse exemplo aqui eu tô fazendo um para cada um, tá? Beleza, e a gente vai... depois tem que mudar na assinatura ali, né? Tem que, enfim, fazer ali a modificação na assinatura. Para leitura, tá vendo, ó? Na linha 4, agora para ler o tamanho da fila, como minha fila é um ref cell, ela tá, né? Na verdade, ela tá embrulhada dentro de um ref cell, eu tenho que chamar o borrow. Então eu tenho que falar pro Rust, olha, me dá para leitura. Então é isso. Borrow mute para escrita, borrow para leitura. Na linha, ali na linha 8, né, na seta amarela, borrow mute, porque eu tô fazendo remove é escrita, então logo eu tô fazendo isso. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Nesse caso aí, pro compilador, não vai reclamar, mas só que tem um porém aqui. O Rust, ele vai checar isso a nível de runtime, foi o que o Gui falou aqui. Ele vai checar, então quando rodar meu programa, ele vai checar. Se eu tiver ferindo as regras do borrow checker, meu programa vai falhar, vai dar pânico. É isso. Beleza, aqui o programa passa. Porque como eu estou fazendo aqui, nesse caso, um borrow mute para cada vez que eu faço um push, então não tem nenhum problema, tá? Se eu estivesse fazendo uma leitura e um borrow mute na mesma referência, aí ia dar pau. Na hora de rodar o programa, não no compilador, na hora de rodar o programa em runtime, ia falhar, tá? Então o runtime do Rust aqui, ele vai checar a nível de runtime. Por isso que a gente chama de runtime, né? Que é uma abstração na hora que está rodando em tempo de execução. Beleza, agora vamos voltar, então, acho que aqui a ideia é a gente entender, então, o conceito de mutabilidade interior, sendo redundante, porque a talk de Smart Pointers, eu falei sobre isso, mas agora vamos, então, avançar algumas casas e voltar para o exemplo assíncrono e ver como que a gente pode usar isso com o Arc. Então, assim, por exemplo, com RC e ref cell, utilizando o thread, a gente viu que não dá certo, porque não é thread safe RC, tá? Então vamos ver com Arc aqui. Arc e ref cell. Tá? Arc com ref cell aqui, a gente tá, então, encapsula ali tudo, borrow mute e tal, não sei o que. Beleza, vamos rodar o programa, né? Arc com ref cell. E aí o ref cell não é thread safe, tá? Então o ref cell também aqui não é adequado para cenários de concorrência. Então, como a gente vai fazer mutabilidade interior thread safe? Aí entra o mutex. O mutex é um conceito na computação, é uma abstração de computação para lidar com concorrência, tá? Isso chama mutual exclusion, né? Exclusão mútua. Então, em muitos outros runtimes, por exemplo, o Ruby também tem o conceito de mutex, tá? Então, é uma forma de você colocar lock numa thread, tá? Basicamente aqui, então, e o Rust utiliza isso como smart pointer. A sacada que o Rust implementa isso como smart pointer e consegue resolver problemas na memória e já mata 2 problemas na memória com concorrência ali, tipo, enfim, é incrível isso, né? Então, tipo, porque a gente tem o ref cell para mutabilidade interior e tem o mutex também, só que no caso ele é thread safe. Né? Então, é uma sacada bem legal que o Rust fez aqui mesmo. Então, nas 2 setas brancas, né, a gente tem o arc e tem o mutex agora. Então, ao invés de ser RC e ref cell, é arc e mutex. Não rola não, Gui. Aqui é o exemplo, ó. Tá vendo, ó? Nesse slide, ó, o arc com ref cell, porque o ref cell não é thread safe. Então, talvez eu passei rápido. Mal.
Na última linha ali, ó, cannot be shared between threads safely. Então, RefCell não é thread safe, fechou? Por isso que a gente entrou agora em mutex. Isso ficou claro. Que rápido ali, foi mal. Beleza. Agora, lembra que com RefCell era borrow mute? Aqui eu vou usar lock. A única diferença, a seta amarela ali, ó. Eu vou usar lock, né? Só que depois do lock, eu tenho que... Antes do push, eu tenho que fazer unwrap. Por quê? Porque quando eu faço um lock, eu tô pedindo um lock pro sistema operacional, tá? Então, é um efeito colateral, tá bom? Efeito colateral, o Rust resolve com monads, com a option, com result, por exemplo. Então, aqui nesse caso, o unwrap é para eu poder desembrulhar aquele meu resultado, tá? Então, se não tem um lock no sistema operacional, se deu erro lá, não conseguiu pedir, tá em deadlock, vai dar falha ali, vai dar pânico no programa ali, o programa vai crashar naquele momento, tá bom? Então, por isso tem que fazer lock.unwrap sempre. Então, aí depois do unwrap a gente faz o push, beleza? Então é isso. Então eu tô locando aquela fila e depois eu coloco dados dentro dela. Na linha 7, mesma coisa. Na linha 9, então, o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo um clone da minha fila, que é um ARC. Lembra? É um reference counter atômico, thread safe. Eu tô passando esse worker queue pra minha thread. Por isso que eu chamo de worker queue, né? E aí eu passo, aí dentro ali eu tô usando, é feito um move, né? Então, é feito um move dessa referência e não da fila original. Então, é feito um move só da referência, né? Do clone do meu ARC. Na linha 17, então, enfim, aí a thread processa. Na linha 17 eu faço mais um push e beleza. Depois eu faço um worker join e a gente vê se o worker vai executar ou não os 3 jobs, né? O job 1, o job 2 e o job 3 da linha 17, que é yet another job. Então, só recapitulando aqui, ARC é um reference counter, mas ele é thread safe, e o mutex permite mutabilidade interior, mas é thread safe também, tá? Então, ARC com mutex aqui. Mudando a assinatura ali da função também. Na linha 4, ao invés de fazer borrow, é lock, então é sempre lock, tá? Para leitura ou para escrita, é lock no mutex, lock.unwrap, por causa do efeito colateral, e é isso. Acho que tá simples, né? Vamos rodar. Funcionou. Então, pela primeira vez, né, da live, assim, funcionou o nosso código. Então, assim, tá assíncrono, utilizando threads. A gente publicou 2 jobs na fila. Enfim, aí botou a thread para processar. Depois colocou mais um job, a thread processou e terminou o nosso programa, tá? Então, é isso que aconteceu. Só voltando aqui um exemplo. Uma coisa que a gente fez aqui também era... Isso aqui é uma modificação... Não, tá certo. Bora continuar. Agora vamos para um próximo tópico, que é como que a gente envia mensagens para threads, tá? Então, threads em Rust também podem se comunicar umas com as outras, enviar mensagens umas para as outras. Como que isso é feito? Sem dar spoiler, gente. Vamos lá. Vamos refatorar, então, o nosso Background Job Processor. Vamos refatorar, tá? Vamos simular aqui como a gente pode fazer esse canal de comunicações. Exato, tem um RWLock que não bloqueia durante a leitura. Aqui para os slides eu não trouxe todas as estruturas de concorrência do Rust, tá? Então foi mesmo uma introdução para a concorrência Rust, assim, para não ficar uma coisa muito overwhelming. Mas é isso. Depois, quem quiser estudar mais, tem o RWLock lá, todas as estruturas do Rust para poder lidar com isso. Mas o mutex ali já resolve grande parte dos problemas. Beleza. Enfim, mas tem a questão depois do custo, né? Enfim, aí depois tem que entender de concorrência, entender dos custos inerentes a locks para poder utilizar a estrutura correta. Isso em qualquer linguagem, não é só no Rust. Fechou. Então ali, ó, no channel, então a gente vai criar um canal, tá? Uma abstração chamada canal. Então tem um arc, um mutex e uma fila. Agora a fila já não é mais um vetor. A nossa fila é um vecdeq, que é um vetor, só que ele permite trabalhar, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né, que é o front ou back. Fechou? É uma double-ended queue, uma estrutura da computação aí, você pode trabalhar dos dois lados ali, nessa fila. Beleza, e como que a gente vai então mandar dados para o nosso canal, né? Channel.lock ali, na seta amarela, normal. Então o nosso canal está funcionando como uma fila aqui, não é? Então a nossa fila, então, a gente está fazendo refactoring, só transformando ali a nossa fila no canal. Só isso.
E também canal aqui é só uma abstração, tá? No final das contas é um vetorzinho ali, que a gente fica fazendo pushback, né? Então a gente está fazendo um push na parte a traseira da fila, e depois fazendo um pop front, né? Que é pegando ali do início, tá? Então cozido de fila aqui. E ali no match. Então dentro do loop da thread agora, a gente tá fazendo uma pequena modificação, tá? Então eu faço um pop front da fila, tá? Do nosso canal. Depois, aí eu faço um match do job. Se eu tenho algum job, eu vou imprimir ele. Se não, eu faço break. Aí eu saio do meu loop e termina. E, enfim, e depois eu faço mais um push e pushback. Então, é só esse pequeno refactoring aqui em termos de conceitos, tá? Não mudou... Na prática, não mudou nada. E aqui agora a gente vai tirar, ao invés de fazer um break, a gente vai tirar o break aqui do none. Então, quando não encontrar job, a gente vai só imprimir que não tem mais jobs. Que é para ficar agora um background processor mais robusto, né? Então, tipo, ele vai ficar rodando ali. Então, é essa ideia de um processador de jobs, né? Ele fica ali rodando ali, fica idle até chegar a mensagem na fila. Tá? Então, beleza, ó. O loop está infinito agora, obviamente que a gente não está mais fazendo break, então o loop está infinito dentro do nosso job, né, da nossa thread, só que ele está imprimindo toda hora, né? Não tem job. Tipo, quando não tem job, ele vai ficar imprimindo sempre ali. Então, esse canal, né, a nossa fila deveria bloquear, ela deveria ficar bloqueada ali até receber jobs. Leandro pergunta porque eu tenho na minha cabeça travado que I/O é só input e output, uma query no banco é considerada uma operação de I/O. Opa! Cara, o Dragão perguntou aí, né? Se I/O é input e output. Sim. Esse input e output, eu vou tentar explicar de uma forma assim mais... Pegando, conceito lá da computação, né? Input são dispositivos de entrada. Se a gente for pensar no computador, vou pensar no microcomputador, tá? Entrada é o quê? São dados que saem de dispositivos de fora para dentro, digamos, do computador, da CPU, tá? Que o teclado é um exemplo de input. Então, quando eu digito alguma coisa, então eu estou dando uma ordem externa, né? Estou apertando uma tecla, está acontecendo ali um efeito e ele está mandando dados para dentro do computador. O mouse também é um input. Tá? O microfone também é um input. E output é tudo aquilo que é a saída, então é do computador para fora. O screen, então a tela, é um output. Uma impressora, não vai imprimir algo, é um output, e por aí vai. Então esse é o conceito de input e output, tá? Então são dispositivos que estão ali junto naquela arquitetura de computador, tá? Estão tudo junto ali, além da CPU e da memória. Show? Então isso é o tal do I/O, input e output. E quando a gente fala também assim, de comunicação com outros computadores, você está falando de rede, né? E a placa de rede ali, enfim, que é outro dispositivo, também é um dispositivo de I/O. O que é o input? É aquilo que é da placa de rede, que vem da rede externa para dentro do computador. É o input. E o output é o que sai do seu computador e vai para fora. Então, basicamente é isso, tá? Então, placa de rede também é I/O. Então, é por isso que quando a gente fala de qualquer tipo de conexão feita com outros processos dentro do computador, utilizando, por exemplo, sockets, é I/O, tá? Então, conexão com o banco de dados é I/O. Então, quando você faz uma query, a query em si não é I/O, né? A query é só um comando, só que aquele comando vai ser enviado via TCP, via socket TCP, e aí, nesse caso, o TCP é I/O, tá bom? Então, tudo, basicamente, né, ouso dizer que a maioria esmagadora das aplicações que a gente trabalha no dia a dia, aplicações corporativas, enterprise, enfim, né, do cotidiano, CRUDs, são I/O, tem muito I/O envolvido, tá? Microserviços, aplicação distribuída, então é muito I/O, tá? Então I/O é isso. Espero ter respondido a pergunta, qualquer coisa é só mandar de novo aí. Beleza, então vamos construir então um canal bloqueante, um blocking channel, tá? Uma blocking queue. O que a gente quer, tá? Então a gente está aqui com o nosso cenário que a gente gostaria de ter. Então na linha 1, eu queria criar um channel, não existe ainda, tá? Então vamos supor que essa abstração depois a gente vai criar ela. A gente vai criar um canal. Na linha 3, linha 4, a gente vai enviar mensagem para um canal. É isso. Vai enviar mensagem para o canal. Na linha 6, então eu vou pegar o primeiro job ali, então usando na seta amarela, né? Na primeira seta amarela, linha 6, o receive, né? Aqui é só um atalho para receive. Então eu vou pegar um job ali. Peguei o job e vou imprimir ele. Faço um wrap, porque ele pode não ter mensagens, né? Então, por ele não... Então, a gente está modelando, tá? O nosso canal.
Então a gente tem que assumir que ele pode não ter mensagem, então tem que retornar uma option. Então um unwrap ali para poder desembrulhar esse valor, tá? Na linha 14 ali, então a gente vê que channel.receive, ele fica bloqueado ali. Por quê? Se não tem mais job no canal, porque eu já consumi na linha 6, desculpa, na linha 6 e 9, né? Então tinha 2 jobs que eu enfileirei, 3 e 4, consumi o primeiro na linha 6, consumi o segundo na linha 9, na linha 14 não tem mais nada. Aquela linha vai ficar bloqueada. Então, a linha 16 nunca vai ser impressa porque está bloqueada. Então, é isso que a gente quer chegar. A gente quer chegar aqui, nesse cenário. Como a gente pode modelar, então, o nosso channel? Usando structs no Rust. Então, usando o tipo genérico T ali, né? A ideia é que o nosso channel tenha um store, tipo um armazenamento, né? Um back-end ali e tal, que vai ser um mutex. Lembra que é importante estar dentro de um mutex, tá? Por causa de mutabilidade anterior, thread safe. A gente vai estar lendo dentro de uma thread, a gente já viu. E claro que o mutex vai encapsular uma fila ali, né? A nossa filazinha ali. Nosso vetorzinho vecDequio. E depois a gente vai ter na linha 3, um outro atributo chamado emitter, tá? Que vai usar um conceito chamado condivar. Já vou explicar melhor o que é condivar, tá? Mas a gente precisa disso para poder ter essa característica de fila bloqueante, tá? E essa ideia, a gente vai bloquear a thread até uma condição for satisfeita, né? Até a gente atingir uma certa condição, essa thread vai ficar bloqueada. Quando essa condição for atingida, a nossa thread é desbloqueada, tá? É essa a ideia. E o condivar vai ajudar nisso aqui. Basicamente, se existe um processo que faça uma comunicação com qualquer outro dispositivo, se encaixa numa operação I/O. Exatamente. Se tem comunicação, se fez socket no sistema operacional, é I/O. Leitura de arquivo, escreveu em arquivo, é tudo I/O, tá? Tudo I/O. Imprimir uma mensagem, né? Um print, um printzinho na tela, é I/O também. Muita coisa é I/O. Beleza. Então, aqui nesse caso, essa ideia do condivar, tá? A gente vai entrar mais em detalhes. Vamos agora implementar o nosso canal. Então, aqui é a implementação do channel. O nosso método new, né? Que vai permitir criar um novo canal, né? A cada vez que a gente chamar o new um novo canal, ele vai retornar um canal ali na linha 2, ele retorna um canal. Enfim, é a instanciação do mutex, a nossa... É estranho falar dequio, é uma pronúncia, vecDequio, vecDequio, e ele vai instanciar aquilo, o emitter também vai instanciar uma condivar, uma condition variable, e depois da linha 10, eu estou instanciando o meu canal, tá bom? Estamos aqui em processo de construção, tá, gente? Desculpa. Beleza. Depois, como que é a implementação do nosso método send? Né, quando eu mando mensagem para o canal, eu recebo um dado, né, um data, que é, enfim, arbitrário ali, um tipo T genérico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pushback. Lembra que para inserir dados na nossa fila, na nossa vecDequio, é o pushback. Vou fazer um pushback, então vou inserir lá na traseira da fila esse data. Tá? O store é um mutex, então tem que fazer log.unwrap, fechou? Linha 10, fechou? Linha 11, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu emitter, notify one, tipo, notifica aqui, dá um signal aqui, ó, estimula alguma coisa. Essa é a ideia do condivar, tá? Beleza. Como a implementação do receive, da linha 14, né, recv lá, o receive. São atalhos, é só um shorthand ali. Basicamente, eu vou pegar então o meu store, né, que é o mutex, faço um wrap dele. Então, enquanto o meu store estiver vazio, né, na linha 17, então enquanto não tiver nada no meu vetor, né, eu vou falar para o meu emitter, aí que está a sacada do emitter, né, do condivar. Eu vou chamar o wait nele passando o meu store, passando essa minha estrutura, que é um mutex, né, e aí tipo, e depois eu vou retornar esse valor para dentro do store. Tá? Faça um wrap e retorna esse valor para dentro do store. Então, o wait é isso. O condivar é isso, tá? Então, o que significa por trás dos panos do sistema operacional, tá? Ele vai colocar essa thread, a thread que tiver aqui, nesse caso, fazendo o receive, né? Essa thread vai ficar suspensa no sistema operacional. Então, lá naquela fila que eu falei lá no começo, ela vai ficar numa outra fila de threads suspensas. Então, ela não vai ficar consumindo CPU.
vai ficar em loop ali, tá? Ela vai ficar suspensa mesmo do sistema operacional, da fila do escalonador, e depois a gente vai acordar ela. Aonde que acorda essa thread? Na linha 11 ali, que é o Notify One. Tá? Ali que vai acordar ela, vai... Opa, thread, volta aqui! Ela volta pra fila e o escalonador pega ela e bota no CPU, bota em tudo quanto é lugar ali. Fechou? Então, a sacada do bloqueante aqui, da fila bloqueante, do canal bloqueante, tá na linha 17, 18 e 19. Tá? É que enquanto tiver vazio, eu faço isso. Essa técnica dá para fazer não só em Rust, em várias linguagens de programação, tá? Linguagens de programação que suportem ter tanto thread quanto condivar, dá para fazer uma fila bloqueante. E depois na linha 21, eu faço o pop front, que aí já, como... Então, quando essa thread, né, depois que ela for acordada, digamos assim, de volta, né, ela continua a execução. Então, ela continua depois do while, vai continuar ali, e na linha 21, faz o pop front. Inclusive, nem precisava do while, tá? O if ele é o suficiente. O if. Enfim, porque a thread vai ficar suspensa, né? Então, de qualquer forma, depois ele vai continuar a execução. A partir daquele ponto ali. Então é isso. Isso é o receive, tá? Então, o receive que tá a ideia aqui do bloqueante. E depois tem ali uma implementação não bloqueante que eu fiz ali, que é o try receive, tá? É bom ter, tá? Só pra... enfim, depois eu vou mostrar pra vocês, que é basicamente fazer o pop front. E aí a gente já viu, né, que ele vai retornar nada e se eu tiver no loop ali, vai ficar toda hora me imprimindo. Não tem job, vai ficar em loop infinito. Então ele é não bloqueante, tá? É o lock mais pop. Então essa é a diferença. Então, em resumo, o send é o lock push notify, esse é o send. O receive é o lock mais o wait, mais o pop. E o try receive é o lock e o pop e não tem o wait, tá? É não bloqueante. Então aqui, agora vamos implementar no nosso main, né? No nosso canal. Então a gente já implementou o canal lá, tá implementado o nosso struct e tal. Agora a gente vai colocar dentro de um arc. Então, o nosso channel vai estar dentro de um arc porque a gente quer fazer clone na linha 9. Então, na linha 9 eu faço clone para mandar para dentro da thread. É esse o objetivo, tá? Usando contador de referências atômico. Linha 6, linha 7. Coloco 2 jobs na fila. Na linha 14, então dentro da thread já, que já estou dentro da minha thread. Eu vou fazer um receive, fechou? Vai ficar bloqueado ali, então enquanto não tiver job na fila, vai ficar bloqueado. Como não tem um job na fila, já vai logo pegar o job, faz o match e imprime o job. Fechou? Aí o loop continua, pega o próximo. Aí o receive, né, linha 14 de novo. Aí ele vai pegar o 7. Desculpa, ele vai pegar o job 2, né, da linha 7. Vai pegar o job 2, vai cair no match, vai cair na linha 17, vai imprimir o job ali, beleza. Depois, de novo, volta pro loop, linha 14, receive. Não tem mais jobs, vai ficar bloqueado. Por causa do emitter lá, o emitter vai fazer um wait, então a thread vai ficar suspensa. Então, essa thread vai ficar suspensa no sistema operacional, tá? Na linha 24, eu coloco mais um job na fila. Na linha 26, faço um join unwrap. Provavelmente, o job vai pegar de novo ali o próximo job e vai imprimir os 3. Então, se a gente for fazer aqui, legal, a gente imprimiu ali todos os jobs ali, o 1, 2 e o 3, que é o Yet Another Job. Então, isso aqui é um exemplo utilizando comunicação com canais. Então, a gente simulou aqui um canal, né? Então, basicamente, o canal está sendo essa forma de comunicação entre nosso programa principal, que está rodando dentro de uma thread. Então, lembrando, todo programa roda dentro de uma thread chamada thread principal. E quando eu disparo uma thread, uma outra thread, né? Então, no caso, tem comunicação entre as duas threads. Então, basicamente, né, a linha 6, linha 7, é essa thread do programa principal mandando mensagem para esse canal. Na linha 14, é uma outra thread lendo mensagem desse mesmo canal, em comum entre as duas. Podemos melhorar isso aqui? Podemos. Então, vamos... tá acabando já, tá? Então, vamos aqui trazer o conceito aqui de transmitter. Então, o transmissor, o receiver, que é o receptor, e o nosso canal. Então, é só fazendo um pequeno refactoring. Então, o transmitter é uma struct que tem o store, que é um arc mutex, e tem o emitter. O receiver também é um arc mutex, então é a mesma estrutura. E o channel vai ter um transmitter, que a gente está chamando de TX, e um receiver que a gente está chamando de RX, fechou? Essa é a nossa nova modelagem aqui, tá? Então, o canal agora vai ter um transmissor, um receptor, ao invés de ter a fila direto. Então, o canal só vai conseguir acessar a fila através do transmissor ou do receptor. É isso, tá? Ele não consegue acessar diretamente mais. O canal é só um meio de comunicação. Então, todo canal tem duas pontas, o transmissor e o receptor.
A implementação do transmitter, então. Lembra do send que estava no canal? A gente vai trazer ele para cá, para o transmitter. Então, o transmitter é o send, né? Então, quem tem o TX vai fazer send. Então, o transmissor só pode enviar mensagens para a fila. É isso. Ele faz um pushback e notifica com o emitter lá, com o condivar. Tá? É o que o send no transmitter faz. E o receiver? Recebe, obviamente. Então, o receiver ele vai ter dois métodos, né? O recv, que a lógica é a mesma, tá? Então, só que eu copiei e colei do canal para cá, usando ali o loop ali, né? Com o emitter, linha 5, 6, 7, né? Linha 6 ali que vai fazer a thread ficar suspensa. Enfim, esse é o receiver. O try recv ali, que é o tal do receive não bloqueante. Beleza. Lá no canal agora, então, o nosso construtor do canal, a gente vai criar um store, vai criar um emitter nas duas setas brancas, vai criar dentro de um arc, e depois o canal, tá vendo? A gente vai criar um transmitter na linha 7, passando um clone do store e um clone do emitter. E na linha 8, para o receiver, né, que é o RX, passando o store e o emitter. Ou seja, tanto o receiver quanto o transmitter vão receber o mesmo store e o mesmo emitter. Por quê? Porque é um arc. Então, quando eu faço um clone do arc, eu tô fazendo apenas a contagem, incrementando a contagem de referências, tá? Não tô fazendo um deep copy lá no heap, fechou? Já falou isso lá no começo lá. Então, essa é a ideia. No nosso código main, no nosso código principal, então, a gente vai inicializar o canal na linha 3, na linha 4. Agora a gente tem acesso ao TX e ao RX, a gente vai, então, fazer a decomposição deles ali na tupla TX-RX. E agora na linha 7 e linha 8, eu estou enviando dados para o canal. Então, tx.send, estou enviando dados para aquele canal, tá? Que é o meu transmitter. Aí dentro da thread, né? A thread vai ter acesso ao RX, né? Então agora vê que eu não preciso mais ficar fazendo um clone antes ali e tal, porque a gente resolveu tudo dentro da estrutura de ARC que está dentro do channel. Então agora o RX, né? Ele não está sendo usado fora. Essa é a vantagem desse desacoplamento. A minha thread, ela tem acesso ao RX por causa do move. Então eu posso transferir a ownership na seta vermelha, né? Que é o move ali da closure, que está na linha 11. Então, meu RX, eu não estou usando ele na thread principal, né? Eu não estou usando ele fora dessa thread. Essa é a vantagem, tá? Desse desacoplamento entre transmitter e receiver. Então, assim, a minha thread, o código fica menos verboso, fica mais elegante, enfim, o código está bem bonito, tá bem orientado a canais, né? Então, quem está habituado a programar com canais, isso é um código bastante próximo. Então, assim, o RX vai fazer o receive, e beleza, pegou o job ali. Na linha 23, faz mais né? Manda mais um dado pro canal. Em 25 ele termina ali faz o join, né? E termina o programa. E aqui tá dessa forma. Fechou? Então vamos falar sobre os Rust Channels. A gente implementou aqui o nosso próprio canal. Então a solução final, então assim, é não usar o nosso. A gente não precisa usar o nosso, tá? Então o Rust tem isso. Então na linha 1, a gente tá usando ali uma coisa que está na Standard Library do Rust, uma crate chamada MPSC, tá? MPSC vem de Multiple Producers, Single Consumer. Então, vários produtores e apenas um consumidor, que é a ideia de canal. Na linha 6, então, MPSC Channel, ele vai criar um canal. Repara que é uma característica muito próxima do que a gente criou. Então, a gente vai ter um transmissor e um receptor. Na linha 9 e linha 10, estou mandando para o canal mensagens via transmissor. Na linha 14, estou lendo mensagem do canal, tá? Então, eu estou usando ali até o try recv ali, que é para vocês verem que ele não está bloqueante, né? Que ele vai terminar ali, vai dar um break e tal. Um recv também, tá? Então, tem o recv também ali no canal. Na verdade, aqui deveria... acho que eu usei o print errado, mas aqui o mais óbvio aqui é usar o recv, né? Tá? Que é para ficar bloqueado ali e vou escutando fila. Bom, depois... Aí a gente roda o programa, rodou, funcionou ali, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer um recap aqui de concorrência, tá? Já tá acabando. Concorrência é sobre competir recursos no computador. Basicamente isso é concorrência, tá? O clone, né? Ele vai fazer o perform de uma... Ele vai fazer uma deep copy, então, o clone lá do box, do vetor, é isso que ele vai fazer, tá? A thread, o move da thread, ele vai adquirir ownership, ao invés de
de fazer borrow. Então, ele pega ownership, então é feito um move, tá? Smart pointers, né? Então, box é single ownership, como a gente viu. E para ter shared ownership, que é o que a gente precisa aqui nesse caso, né? É RC, mas ele não é thread safe. No caso, o ARC, ele é thread safe. Precisamos também, para ter um background job, precisamos de ter mutabilidade interior para poder modificar nossa fila, nosso canal, utilizando o RefCell, mas não é thread safe, sendo que o mutex, ele é thread safe, tá? Recap dos channels. Então, dá para construir um canal simples usando uma fila simples, que é o vetor, né? E a gente dá para deixar esse canal bloqueante utilizando o mutex, combinando com o condivar. E canais aqui, então, esse conceito, né, de transmitters e receivers, desacoplando isso, a gente consegue deixar o código menos verboso, porque não vai ter que lidar com ownership, com problemas de move ali. Então, aqui algumas referências, tá? Então, tem esse link aqui, que é o livro do próprio Rust Book, que é o oficial lá do site do Rust, que tem um capítulo sobre concorrência. Aqui a documentação do vetor, ela também fala sobre o método daquele vetor que é o Dequel. E depois também um artigo que eu escrevi sobre entendendo os básicos aqui, né, os fundamentos de Smart Pointers em Rust. Eu já publiquei já no Twitter, no LinkedIn várias vezes aí, já tá rodando aí. Então, basicamente é isso. Tá? Então, acabou aqui a apresentação de concorrência em Rust. Futuramente, eu quero fazer um 07. Então, agora eu estou entrando